Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que o Senhor Deus os guarde e os abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos, diretamente aqui da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Meus amados, o tema de hoje é persevere, vai valer a pena. O texto bíblico está em Colossenses capítulo 3, verso 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Meus amados, essa cidade é uma cidade muito especial. Ela foi uma capital importante aqui em Minas Gerais. E o que eu posso dizer é que no século XVIII houve uma extração de ouro tão poderosa, mas tão poderosa, só para que você tenha uma ideia. Pelo que eu entendi, foram muitas informações, mas me parece que a população daqui era em torno de 200 mil pessoas e na época da Corrida do Ouro chegou a 1.200.000 pessoas, alguma coisa assim, 1.200.000, 1.400.000, e a cidade é toda perfurada. Nós encontramos assim, ao longo da cidade, são mais de 1.000 minas, né? Lugares onde, no primeiro momento, o ouro era extraído nos rios, né? Mas depois de que houve uma liquidação desse ouro, ou seja, esse ouro foi acabando, eles começaram a avançar para as minas. Estou no meio da rua aqui, ó. Então, aqui são minas pequenas, mas tem minas muito profundas, de centenas de metros. E aí, eu tive dentro de uma até, depois eu posto para vocês. Olha, sabe, aqui os escravizados, comandados, né, muitas frentes portuguesas, escravizavam pesado, traziam escravos lá da África e as condições eram subhumanas dentro dessas minas. Aqui tem outra também. Cadê? Gente, eu tô no meio da rua, eu não tô num local, tá vendo? Então a cidade inteira é perfurada. Então muito ouro foi extraído aqui. A coroa portuguesa mandava esse ouro lá para a Espanha, sobretudo para a Inglaterra. Então, ontem eu estive numa igreja aqui, acho que é a Igreja do Pilar, se eu não me engano. Queridos, 1/2 tonelada de ouro dentro da igreja. Impressionante. Mas eu não gostaria de falar sobre esse histórico triste das minas, da escravidão. Eu queria falar de alguém que eu pude visitar o túmulo ontem, está dentro de uma igreja chamada São Francisco de Assis, que é o Aleijadinho, um dos maiores artistas que o nosso Brasil já teve. Aleijadinho era filho de um chefe de obras português com uma escravizada. E Aleijadinho foi incansável. Ele tinha uma doença que era degenerativa, uma doença que fazia o seu corpo todo se deformar. E grande parte das fotos de Aleijadinho, ele está igual Napoleão Bonaparte, com a mãozinha aqui dentro, né, da roupa. E foram momentos muito difíceis mesmo, mas mesmo assim, ele foi conhecido pelas obras que ele publicou, que ele elaborou, muitas esculturas lindas, uma obra de arte impecável. Mas no final da sua vida, ele faleceu com 76 anos, no final da sua vida, o que acontece? Ele forma ali para que garanta um legado bacana, ou seja, consiga fazer com que esse seu trabalho pudesse prosseguir. Ele reúne um grupo de jovens, né, e alguns deles até escravizados, e começa a ensinar o ofício da sua arte. E aí foi muito bacana, porque todos eles começou um grupo maravilhoso dando prosseguimento à sua obra. Mas o que me chama muito a atenção é que esse homem, mesmo com esse problema seríssimo de saúde, ele foi incansável, perseverante. Esse homem, praticamente suas obras todas são sacras, estão dentro de grandes igrejas. Temos aqui na cidade de Congonhas, aqui próximo, ele chamou de 12 apóstolos, se eu não me engano, eu não estive lá ainda não, mas são esculturas em tamanho natural. Ou seja, ele tinha uma paixão, ele tinha um ofício e ele se dedicou até literalmente a sua morte. E ele fez isso com o maior zelo e qualidade possível, mesmo estando tão doente. Tem uma das igrejas, não me lembro agora porque foram muitas igrejas, mas tem uma das igrejas especificamente
que mostra que ele começou a obra da igreja e ele não avançou na fachada, né? Ele não conseguiu concluir aqui aquela fachada, porque chegou num nível que ele já estava muito mal. Então, o que ele fez ali? Você percebe, olhando para a fachada da igreja, que a metade estava de um jeito e a outra metade completamente diferente. Ele veio a falecer aqui mesmo na cidade, em Ouro Preto, 76 anos de idade, mas ele deixou um legado. Eu quero convidar você a se lembrar dos momentos da sua vida, em que muitas vezes, queridos, por um detalhe pequeno você deixa as coisas de lado, por um detalhe pequeno você não honra seu compromisso, por um detalhe pequeno você deixa de aproveitar coisas incríveis. Eu fiz questão de colocar esse título aqui, né? Persevere, vai valer a pena. Eu não conheço nenhum caso de perseverança que não tenha valido a pena. Né? A gente tem outros ícones nacionais, como Ayrton Senna, por exemplo. Tem uma das corridas dele que ele chega a ficar com 3 marchas apenas, 2 marchas, não me lembro agora. E ele vai até o fim. Ele vai até o fim e ganha a corrida. Sabe, casos de superação. E que você seja um caso de superação, um caso de perseverança. E que realmente você possa, sabe, levar a sério a tua vida, as coisas que você faz. E olha que eu estou falando em âmbito geral, não estou falando nem para Deus. Você vê Jesus. Jesus foi o exemplo máximo. Ele perseverou até o fim. Chegou no momento que ele falou, caramba, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, porque estava doendo muito. Mas ele quer saber que não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Olha isso, gente. Olha isso. Onde você passa tem mina. A cidade está aqui, por cima das minas. Eram abertas por escravizados. Eram tomados das suas famílias. É difícil você não falar sobre uma coisa como essa, porque é uma história, um passado negro do nosso país, não é verdade? Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe poderosamente, que você não se esqueça que você é uma bênção. Deus fez de você para que você seja uma bênção. Mas você tem que ter teu esforço, a tua garra, a tua determinação, sabe, a tua perseverança. Nem tudo vai ser fácil. Nem tudo vai ser fácil. Bom dia, querida. Deus abençoe. Sabe, nem tudo vai ser fácil. Você tem que levar a sério o que Deus eterno colocou nas tuas mãos. Leva a sério o teu ofício. Leva a sério a tua missão. Não deixa que nada seja desculpa na tua vida. Pega esse exemplo aí, maravilhoso, de Aleijadinho, e faça acontecer a vontade do Senhor, querido, na tua vida. Amém? Eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por termos a honra, Deus, de ver exemplos tão característicos, tão próximos de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos abençoa, nos restaura. E que a cada dia sejamos perseverantes, Pai, em tudo o que precisamos fazer. Que possamos exprimir qualidade, excelência, sabendo que não estamos fazendo para homens somente, mas para o Senhor, como o texto de Colossenses 3:23, que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, quero falar uma coisa última para você. Como eu disse para ti, Aleijadinho esteve aqui no século XVIII. Faleceu em 1700 e não me lembro agora. Estamos em 2025 e eu pude visualizar as suas obras como se fossem nos dias de hoje. O seu legado permanece. E aí, o que você está fazendo quanto ao seu legado? Está prevalecendo? Você está deixando marcas? Você está deixando exemplos? Você está deixando obras prontas? O que está inacabado aí no meio do caminho? Retome tudo, persevere, bota para quebrar, faz acontecer. O Senhor é contigo. Um beijo, que Deus te abençoe e te guarde. Meus amados, está frio pra caramba aqui. Agora está 12 graus, mas chegou a 8 de noite. Um beijo, Deus abençoe poderosamente, que foi o pastor Márcio Brito, direto aqui da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Um beijo, que Deus te abençoe poderosamente nesse sábado. A paz.